Estamos voltando com o programa em pauta para o nosso segundo bloco, conversando sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e tráfico humano, não é? Será que um tema como este merece uma campanha da fraternidade? Já pelo primeiro bloco, você já percebeu que com certeza merece. E aqui a gente aproveita para mostrar para você que este é um tema que já vem sendo debatido há muito tempo, a coisa não começou agora. Embora as políticas, a tensão global, ela seja relativamente recente, mas o tema e o problema, não. Então aqui alguns livros para você em casa. Do querido professor Felipe Aquino, está aqui, Mulheres Sofridas. Professor Felipe Aquino, está aí para você pela editora Cleofas, Mulheres Sofridas. Esse daqui, muito bom, já tivemos a oportunidade de apresentá-lo em outros programas, da Marisa Pfefferman, Vidas Arriscadas, o cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico, o cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico, Vidas Arriscadas, aqui pela editora Vozes. Também este outro livro aqui da Iana Matei, Iana Matei, A Venda, Minha Luta contra o Tráfico Sexual na Europa, muito interessante. Minha Luta contra o Tráfico Sexual na Europa, aqui pela best-seller. Também outros livros aqui interessantes, como Infância Perdida, Como Orientar Nossas Crianças na Era da Sexualidade Precoce, está aí para você, Infância Perdida, Como Orientar Nossas Crianças na Era da Sexualidade Precoce. E também, claro, um outro aqui, Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo, muito interessante, Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. Claro, eu não posso deixar de chamar a sua atenção para que você adquira, se ainda não o fez, o Retiro Popular de Dom Alberto Taveira Corrêa, essa proposta para todos os anos durante esse período da Quaresma. Ainda há tempo de, quem sabe, tomar em mãos o retiro e começar para valer aí a sua Quaresma ou dar continuidade à mesma com reflexões muito pontuais e muito práticas. Isso é que é fundamental. Além, claro, de um crescimento espiritual extraordinário para se celebrar uma Páscoa realmente frutuosa. Tá certo aí para você o Retiro Popular de Dom Alberto Taveira Corrêa, aqui pela editora Canção Nova, e muitas outras literaturas que você, acessando os nossos endereços, você pode adquirir pela Canção Nova, também aí pela editora Vozes. Vamos nas ruas e perguntar às pessoas o que poderia ser feito, afinal das contas, para evitar o tráfico humano. Vamos ver o que a nossa população traz, então, aí como solução para um problema tão complexo quanto esse. Acho que isso é a ação mesmo da polícia em cima dessa situação, né? Investigação a fundo. O que eu penso, de primeiro momento, seria isso. Uma lei mais rígida e um preparo maior da sociedade em relação à educação para com os filhos. Acho que qualquer questão social vem com a distribuição de renda, né? O processo todo que eu acredito é a educação, né? A formação do caráter do homem. Porque sem isso, realmente, a sociedade vai ficar toda voltada para o capitalismo, para o materialismo, e aí não tem limites. Eu vejo mais reprimir mesmo e penalizar forte para ver se cria um ambiente negativo para os traficantes, né? Tá ok, tá aí para você. Sim, Fremont, você ia comentando? Não. Eu achei interessante as colocações, mas eu queria pegar o gancho brilhante da nossa professora, né? Que me chamou a atenção em duas palavras, sobretudo. Primeiro, atrás do tráfico sempre existe um sonhador. E todos nós somos sonhadores, quer melhorar a condição de vida, conhecer novas realidades. Ora, só que por trás desse sonho tem o quê? Normalmente condições infra-humanas. Por exemplo, lá no interiorzão, mas não é o seu caso, né? Lá no interiorzão, não tem luz, não tem água, não tem esgoto, e não digo que não é verdade, porque reportagens sobre isso nós vemos constantemente. Então as pessoas pensam, não, vamos para o sul, vamos para Curitiba, que já foi um paraíso, mas que hoje tem gravíssimos problemas sociais. Então, falta de condições, isso é um fator. Condições econômicas, condições, enfim, educação. Por exemplo,
uma pessoa que se deixa encantar por um sonho é porque não tem senso crítico. Então, cabe desde pequenina um trabalho na criança para que ela diga, opa, cuidado, não é? Não vá atrás de vida fácil, porque a vida é difícil. Você tem que lutar, você tem que, vamos dizer, trabalhar para conseguir ascender na vida. Então, esse sonho com facilidade, ganha milhões, etc, etc. Outra coisa que me chamou a atenção nessa linha dos sonhos, a migração atrás tem esse problema. No nosso caso, os bolivianos, claro, um país empobrecido. Né? Então, vai para onde? Haiti. Para onde é que eles vão? Eles vêm para o Brasil. Não é? Muito bem. O que eu quero dizer? Há uma responsabilidade dos organismos internacionais em ajudar essas populações a amar a sua terra, o seu país, mesmo a sua condição. Não se faz nada. Então é mais fácil deixar, vamos dizer, ser comprado ou vender. E dentro desse tráfego, eu não sei, eu acho que eu vou levantar uma polêmica, sabe? Em relação mesmo a jogadores. O que é isso? Tem seleções agora que vêm disputar a Copa aqui, que tem mais estrangeiro do que... Então nem tem graça, né? Quem tem mais dinheiro pega os melhores, não é? Quer dizer, veja quanto tipo de tráfico que existe. Seria uma coisa mais natural, eu diria, não, brasileiro é brasileiro. Não é que a gente tenha algo contra estrangeiro, porque todos nós temos sangue estrangeiro, não é? Como todos nós, algum sangue indígena, alguma coisa de negro. Mas eu quero dizer apenas que certas áreas que a gente nem reflete. Quanto tráfico de influência, não é? De influência. Não é? Isso na política, tráfico de influência. Não é? Se vendem, não é? Para um outro partido, para votar dessa maneira ou do outro. Isso também é tráfico humano. E ninguém fala. E eu não quero falar de uma outra coisa, da presença de certas profissões. Não é? Mas já a gente entra lá, nessa, né? o Frei Moser, mas é que, claro, se formos ampliar aqui os horizontes, nós vamos muito longe. Mas dessa parcela da sociedade que, de fato, aí sofre o drama, e que é uma parcela da sociedade que vem de uma condição, aí sim, como causa, não é? Sim, uma sim. condição social absolutamente fragilizada, aí estamos falando de pobreza mesmo, mas aí com a falta de educação, então, aquele sonho que é mal usado ou vilipendiado por outros que vêm, e sobre esses outros que vêm abordar essa parcela da sociedade, professora Flávia, acho que seria interessante para os amigos que nos acompanham perceber o quê? Nós estamos falando do quê? De pessoas ou de verdadeiras redes, organismos? Quem está por trás desse tráfico humano, eminentemente aí nas suas várias facetas? Padre Armindo, se você me permitir, eu vou voltar até um pouquinho antes no conceito do tráfico. O que é tráfico de pessoas, até para as pessoas entenderem, então, por que o convite configura tráfico, né? Então, tráfico de pessoas, a gente trabalha no Brasil com política pública a partir de um conceito que vem do Protocolo de Palermo, que é um documento internacional, porque a gente ainda não tem lei no Brasil que, de fato, dê conta desse guarda-chuva tão amplo de violações de direito que estão configuradas no tráfico de pessoas. Né? Então, o tráfico ele tem que ter 3 circunstâncias: um ato, um meio para uma finalidade. O ato é recrutar alguém, aliciar, transportar, né, alojar, manter essa pessoa, né, numa situação, então, de um meio, usando da situação de vulnerabilidade ao poder, né, aproveitando dessa condição que a gente está aqui falando de uma falta de informação, de cultura, por exemplo, né, através de violência, de coerção, com uma finalidade de exploração. Né? Então, é importante a gente destacar que o consentimento da vítima ele é irrelevante para a situação de tráfico de pessoas. Né? Por que é importante isso? Quando você me pergunta, então, como que essa rede trabalha, como é que esse aliciador trabalha, vou te dar um exemplo de um caso que a gente acompanhou aqui em Minas. Alguns trabalhadores foram aliciados no interior da Bahia para trabalhar na construção civil aqui em Belo Horizonte. E aí o tráfico não ocorre só durante a Copa do Mundo. O grande boom imobiliário, o grande boom de construção também favorece questões de violação de direito trabalhista. Né? E aí essa pessoa, então, que a gente chama desse gato, ela vai à casa desses trabalhadores lá no interior da Bahia, numa situação de seca, como né, o Frei colocou, e convida para vir trabalhar aqui. A pessoa consentiu, porque ela acreditava na proposta daquele trabalho. Então, muitas vezes, o aliciador é uma pessoa que parece de bem, é uma pessoa conhecida, às vezes é até um familiar, é um vizinho conhecido,
né? Essa pessoa, inclusive, tinha um cargo público nessa cidade, esse gato desse caso que nós acompanhamos. Então, a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes as pessoas ficam achando que existe uma grande rede criminosa e que vai ser fácil a gente identificar. E muitas vezes não é, é sutil. Né? Então, muitas vezes a pessoa ganha trazendo... Aqui em Minas, a gente já tem casos também acompanhados pelos centros AMI, que são os amigos do Haiti, né? Vinculados também à Igreja Católica. Acompanhamos um caso na mineração, na região, que eu posso aqui destacar também, que já está tendo uma série de audiências públicas para a gente enfrentar esse problema. Né? O Centro Zami, então, o pessoal nos ajudou a abordar os haitianos que foram identificados em situação de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral na mineração. Então, muitas vezes, né, os empreendimentos econômicos são fundamentais, são importantes para o desenvolvimento, mas nem sempre a gente consegue desenvolver toda uma política pública, um preparo daquela região, por exemplo, uma cidade pequena para receber, às vezes, 5, 6 vezes mais o número de trabalhador, né, e que chega ali, chega em condições de vulnerabilidade, é alojado muitas vezes para trabalhar em condições também de extrema vulnerabilidade. Né? Então, a gente precisa de atentar, porque é muito sutil esse aliciamento. Tá ok, Fremusi? Não, estou gostando, a menina está iluminando bem o problema. Por exemplo, a sutileza. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, mas às vezes também uma certa política. Por exemplo, vamos levantar uma lebre grande. A questão das hidroelétricas. Multidões são levadas para lá. Muito bem, em que condições? Não é? Aí começa. Com família, sem família, como é que é? Enfim, você cria uma situação para um grande empreendimento que é necessário. Agora, faltam as condições para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa, inclusive, se sinta livre para retornar, se for o caso, não fique prisioneira. Não? Enfim, há toda uma sutileza. Gostei que ela voltou à palavra sutileza. E por isso que essa campanha da fraternidade deve levar a debates sutis. Não ficar apenas com aquele escândalo, mais aquele, ou com números. Números são muito abstratos. Né? Nesse caso, são muito abstratos. Né? Mas eu acho que é por aí mesmo. A política, a pública, ela tem que prever as condições dentro das quais uma pessoa que migrar não é nem um crime, mas migre com segurança, né? Migre com proteção. Isso é fundamental. Tá certo. Olha, nós vamos dar mais uma paradinha, porque a professora citou aqui de passagem justamente este Plano Nacional de Enfrentamento, que tem aí a sua base no Protocolo de Palermo, já que nós não tínhamos uma formulação mais precisa com relação ao tráfico humano no Brasil. Mas, afinal das contas, esse plano de enfrentamento, como é que ele pode ser avaliado? Está sendo, de fato, eficiente, quem sabe até eficaz? É o que a gente vai ver no terceiro bloco. Mas também, e a igreja? Como é que a igreja pode colaborar, de fato, para além da campanha da fraternidade em termos reflexivos? Como que a igreja, de fato, pode colaborar neste particular? Essas e ainda outras questões no nosso terceiro e último bloco. Então não saia daí, porque voltaremos já já.